Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa abençoada com tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de auxílio, oportunidades para o nosso engrandecimento, para a nossa conquista de valores espirituais mais sólidos, que nós possamos bem aproveitar esses momentos. E assim nos imaginando no salão da casa de Fabiano, vamos assim elevando os nossos pensamentos com muita gratidão a Deus, louvando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e a gente vou tentar resumir aqui 3 lições maravilhosas, né? Então a gente tenta colocar tudo no mesmo dia, porque na verdade elas todas vão falar mais ou menos da mesma coisa, né? Que é da indulgência, do perdão, né? Que nós estamos nesse capítulo que trata da misericórdia. Então, vou tentar fazer um resumo aqui, para dar tempo da gente até fazer uma leitura de uma mensagem aqui, né? Então, nós vamos começar com essa parte, olha, o sacrifício mais agradável a Deus. E no Evangelho de Mateus está assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virá fazer a tua oferta. Isso está em Mateus, no capítulo 5. Então, a gente vai lendo, vai fazendo algumas reflexões, porque não vai dar para a gente estar lendo tudo, né, por conta do tempo. Seria muito interessante. Alguns trechos aqui a gente assinalou para fazer a leitura, né? Então, olha só. Olha, quando Jesus fala, né, nos recomenda a ir primeiro nos reconciliarmos ali com os nossos adversários, né, com o nosso irmão, antes de fazer a oferta. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito apegado a práticas exteriores, né? A gente não se preocupa em nos melhorarmos, melhorar o nosso coração, o nosso interior, e podemos achar, isso era muito comum no passado, talvez até hoje em dia exista aí pessoas que pensem que modificar a atitude, nem pensem, né, que é necessário modificar a atitude. Basta a gente ir numa igreja, ou ir no centro, ou pagar uma promessa, ou fazer né, um donativo, fazer uma caridade, que vai apagar ali o que a gente fez de errado. Então, nos enganamos erroneamente, assim, totalmente, se a gente pensa dessa maneira ainda. Não é assim, né? Que adianta ficarmos bancando os religiosos se o nosso coração está cheio de rancor, né? Então, o sacrifício que a gente tem que procurar fazer é de atos e palavras e de pensamentos ofensivos aos outros. A gente tem que procurar estar bem com todos. E aí, depois que a gente fizer isso, aí a gente volta lá com a nossa consciência muito tranquila para a nossa religião e faz os atos ali que a gente achar que são necessários, que vão trazer ali um conforto para a gente e tudo mais. Mas primeiro, de que adianta fazer um monte de demonstrações exteriores, mas dentro do coração continuar ali alimentando rancor, mágoa e etc, né? Então, quando Jesus fala isso, para que a gente
não fique preocupado em fazer as ofertas, as oferendas, né? Mas ir primeiro deixar de lado as rixas, as coisas que temos ali com os nossos irmãos. E o que ele estava querendo ensinar? Ele estava querendo, olha como está escrito aqui, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Então, antes da gente se preocupar com as aparências, né, vamos tratar ali dos nossos sentimentos. Esse é o maior sacrifício. Olha, um sacrifício que a gente deve fazer, né? É aquela palavra que a gente quer soltar e a gente segura, faz, né, a vontade, o impulso é de soltar aquela palavra ofensiva, aquela palavra que a gente pode julgar, mas eu vou falar a verdade, eu vou falar o que a pessoa precisa ouvir, né? Então é um sacrifício controlar aquilo. Então esse controle é um sacrifício que agrada a Deus. Controlar os nossos impulsos ali ainda violentos, né? Aqui uma outra lição que a gente tem aqui é a do argueiro e a trave no olho. E no Evangelho consta da seguinte maneira: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa tem uma outra passagem assim muito, muito significativa e profunda demais, né? Porque normalmente a gente tem uma preocupação tão grande, a gente consegue enxergar tão bem, né? Sem óculos. Tudo de ruim que o outro faz. Mas aquilo que a gente faz parece que tem uma coisa que tampa, que veda os nossos olhos, que a gente realmente não enxerga. Nós não enxergamos o que nós fazemos de errado, mas enxergamos com uma clareza imensa, né, aquilo que o outro faz. E isso também é uma falta de indulgência, porque a gente tem que olhar com rigor e com critério para nós mesmos. Porque quando a gente olha com rigor e com critério para nós mesmos, nós vamos enxergar o que a gente precisa modificar e já é um primeiro passo para modificação e para mudança. Então isso a gente tem que fazer com a gente, não com o outro. O outro que tem que fazer com ele mesmo. Cada um tem que fazer consigo esse exercício de se olhar com rigor, né, com critério. Mas a gente não faz isso com a gente faz isso só com o outro. Então aqui, olha, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Capricho no sentido assim, uma das perdas de tempo, né, com coisa fútil, né, da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Então, o que acontece? O orgulho, incontestavelmente, é o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos. E esse capricho, né, o orgulho, esse capricho chama orgulho, é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Indulgência é aquele sentimento que sobra com a gente mesmo e falta com o outro. Tudo que nós fazemos tem uma desculpa, uma explicação. Mas qualquer coisa que o outro faça não tem desculpa, não tem desculpa, não tem explicação, já vamos condenando logo, né, sem nem entender nada. Então, aquele candidato a cristão tem que começar a entender essa lição e praticar, né, no sentido de começar a observar mais a nós mesmos e menos aos outros. E para terminar aqui, uma terceira passagem evangélica, que é aquela: não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, essa aqui é aquela clássica passagem que trata ali da mulher, né, da mulher adúltera. Então, olha, vamos assim, eu gosto de ler as passagens evangélicas que são lindíssimas, né? Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós.
Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Era uma pegadinha, né? Contra Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Então também, né, é um outro ensinamento aqui maravilhoso que a gente tira no sentido assim, nenhum de nós estamos aqui todo mesmo no mesmo barco, né? Todo mundo que está encarnando aqui nesse planetinha lindo, maravilhoso e azul, que é um planetinha de provas e expiações, estamos, né, passando por provas e expiações, estamos, vamos dizer assim, cumprindo uma pena, né? A pena de atos que a gente praticou e que ainda continuamos praticando muitas vezes aí. Atos ofensivos à lei de Deus, atos contrários à lei de amor e caridade, né? Vícios morais aí que a gente arrasta de muitos séculos. Então, se todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação, por que é que nós não vamos nos perdoarmos uns aos outros? É nossa obrigação imediata começar a ser indulgentes com as faltas dos outros, entendendo que a fraqueza do momento é a fraqueza ali da condição moral ainda que não está fortalecida, mas que com o tempo e com a devida dedicação, tudo isso vai passar e todos nós vamos ali nos aproximar mais de Deus e vamos ficar quite com as leis de Deus. É esse o olhar que a gente tem que ter uns com os outros. Por quê? Porque se está todo mundo no mesmo barco é porque todos nós erramos. Todos. Não tem um que é bonzinho e o outro não é, né? Às vezes a gente pode não falhar no mesmo ponto, porque Deus... não foi uma massa, uma forma que ele colocou e está todo mundo, né, ali igual. Então, uns já conseguiram dar evoluir mais num ponto e nem tanto no outro, o outro já evoluiu mais nisso e nem tanto naquilo, né? Isso são conquistas íntimas, individuais de cada um. Essa é a nossa individualidade. Então, o fato de eu não ter um problema ou achar que não tenho um problema que o outro ali tem, ou é porque eu ainda não fui testado ali, ou é porque o meu problema é em outro campo, né? Mas isso daí, achar que eu não tenho problema e só o outro tem, tá errado. A gente tem que mudar isso daí, né? Então, quando Jesus fala, quem tiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, então essa frase que né, todo mundo conhece e repete, ela faz da indulgência um dever, pois não há quem dela necessite para si mesmo. Então veja, a indulgência é um dever, nós devemos ser indulgentes uns com os outros, porque não há um de nós que não necessite de indulgência. Todos necessitamos, porque todos somos culpados, né? Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Então a gente tem sempre que perguntar, puxa, e se fosse eu, o que eu faria, né? E se eventualmente houver que fazer uma censura, nós temos que já ter dentro de nós, e geralmente a gente não tem essa condição ainda de saber, né?
mas muito fortalecido aquilo, porque aí quando a pessoa já tem aquele ponto ali muito fortalecido, ela consegue fazer uma censura para reprimir o mal, porém sem julgamentos, é só para não deixar com que aquele mal ganhe maior repercussão, né? Mas a autoridade de quem faz essa censura tem que ser uma autoridade moral. E nós, de uma maneira geral, nós não temos ainda essa autoridade moral. Nós ainda falhamos muito, né? Porque somos espíritos ainda imperfeitos. Então, que a gente tenha sempre em mente isso aí, ser indulgente, porque nós não temos condição moral ainda de estar reprimindo uns aos outros. Jesus tinha, mas nós não temos, né? E aí eu trago assim para fechar uma leitura aqui do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, que é: não censures. Onde o mal apareça, retifiquemos amando, empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando atenção e carinho com bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe a estrutura com paciência e vagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. E reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração que se entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiveres a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhe os rebentos, doando-lhes condições precisas para que se desenvolvam, e convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe ocasião justa para a colheita dos frutos de que enriquecerá o celeiro. Em toda a parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos, e a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublimando com o apoio nas horas, sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões. Saibamos servir com paciência e aprenderemos que à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Então, nessa lição, a gente vai entendendo o seguinte, né? Para que censurar se Deus, a divina sabedoria, né, criou cada um de nós para a perfeição. Então todos nós vamos chegar lá. Não adianta a gente ficar censurando um outro. No tempo certo, com as lições corretas que cada um vai passar, esse momento de germinar, digamos assim, vai acontecer, né? Então, se a gente não quer atrasar a nossa condição, que a gente não se perca, né? Com julgamentos, com falta de indulgência, ou sendo severos demais com os outros, né? Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos ter uma semana muito leve e agradável. Agora nós vamos ficar com a segunda parte com a nossa companheira Silvia Belotto. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Nós estamos vendo, né, a parte 2 do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E estamos no item 2, União da Alma com o Corpo
e aborto. Estaremos dando continuidade ao estudo da semana passada sobre os preparos para a reencarnação. Vimos que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção e possíveis causas de mortes durante a gestação. Hoje veremos qual a situação do espírito durante a gestação, crianças natimortas e aborto. Vamos começar pela questão 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito advertido. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Portanto, desde o começo da concepção, o espírito está ligado ao embrião em desenvolvimento, no corpo da futura mãe. O perispírito do reencarnante vai sofrendo um processo de redução. Há uma modificação no perispírito, pois, após certo tempo, no plano espiritual, ele assimila elementos desse meio. Após estar vivendo durante um certo tempo no plano espiritual, ele assimila desse meio ambiente elementos que precisam ser eliminados, pois estará na condição de encarnado, cuja constituição tem certas diferenças no plano espiritual, certas diferenças do plano espiritual, onde está no momento. O perispírito do reencarnante sofre um processo de redução. Esse processo varia muito de espírito a espírito. Os mais evoluídos podem, eles mesmos, controlar esse processo sem a ajuda de outros espíritos que costumam ser responsáveis por esse trabalho nos reencarnes, geralmente. Podendo controlar esse processo de transformação, podem ainda, durante quase todo o tempo de gestação, estar até participando, na situação de espírito, de algum trabalho no plano espiritual. Os espíritos com dificuldades morais e intelectuais que vivem em regiões de baixo padrão vibratório têm um processo mais complicado no preparo das reencarnações. Podemos ver sobre essas colocações no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. Questão 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Assim que reencarna, o espírito não tem como tomar ciência de suas capacidades. Ele, espírito, precisa se adaptar ao corpo, que inclusive está em desenvolvimento. E conforme essa adaptação vai ocorrendo, o espírito vai conseguindo usar o corpo como instrumento para se manifestar. Questão 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então, o corpo está em desenvolvimento, portanto, há uma alma ligada a esse corpo pelo cordão fluídico do perispírito, porém, o espírito não está propriamente dentro do feto. Questão 355. Há, como o indica a ciência, criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver, e com que fim acontece isso? Resposta:
Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Por diferentes motivos, um corpo em formação, mesmo tendo um espírito designado para ele, pode não chegar a nascer. Isto tanto pode ser fruto de uma necessidade de valorizar a vida ou mesmo como uma forma de reorganizar o corpo espiritual daquele que em outra vida cometeu o suicídio um dia, por exemplo. Existem outras possibilidades, certamente. Questão 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Resposta: sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Com pais desejosos de ter filhos, pode acontecer isso. A formação do corpo depende do trabalho de espíritos chamados de construtores, que atuarão para que o corpo do bebê se desenvolva conforme previsto, mas também há uma boa colaboração do próprio espírito reencarnante, que através do seu perispírito irá auxiliar a dar forma ao corpo. E há ainda a influência da mãe e dos amigos que os visitam no período de desenvolvimento, como podemos ver no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. Portanto, se não há espírito para o corpo em formação, é apenas por influência dos próprios pais, principalmente pela influência mental da mãe, pois a mente humana tem muita força, ou podemos dizer que a mente humana tem um poder muito grande de influência. Então, o desejo de ter um bebê ajuda a formar esse corpo. Mas, como não tem uma alma destinada para ele, então ele não vai ter vida, ele já nasce morto. Questão 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta: sim, algumas vezes, mas então não vive. Então, o ser pode chegar ao nascimento, mas ele não tem um espírito que com o seu perispírito atua, dando vida e forma ao corpo. Ele nasce sem vida. Questão 356b. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si. Resposta: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Sem um espírito, o corpo não tem vida, pois é o espírito que comanda o corpo. Não podemos colocar culpa no corpo doente, porque é o espírito que comanda o corpo. Se o espírito não domina o seu corpo, este pode não trabalhar bem e a doença se instala. Pressão alta, diabetes e outras além da hereditariedade, a maneira como o espírito procura cuidar do seu corpo pode retardar ou adiantar o aparecimento da doença. Questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: uma existência nula a recomeçar. O espírito precisa reencarnar, mas se a mãe comete o aborto, ele terá que tentar reencarnar novamente. Pode ser prova para o espírito passar por essa situação, mas se a mãe provoca o aborto por sua vontade, estará aumentando as suas provas. Essa questão pode entrar na lei da ação e reação, ou seja, não faça aos outros aquilo que não quer para você, porque todos nós, quando estamos no plano espiritual, temos a certeza que precisamos reencarnar para evoluir. Então precisamos ter pais que nos queiram como filhos. Então aquele que vai ser pai, aqueles que vão ser os pais e aquela pessoa que vai ser a mãe tiverem oportunidade de nascer, terá direito de determinar o impedimento de outra pessoa vir ao mundo? É uma pergunta, né? Se nascemos, devemos retribuir deixando o outro nascer. Se não quer criar o filho, pode dar para doação, pois isto não é um crime, pois não está tirando o direito do outro viver. Questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta:
Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Questão 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. É, neste caso, apenas que os espíritos nos ensinam que o aborto é aconselhável, mas não é obrigatório, pois é preciso trabalhar para manter a vida que já existe e não sacrificar essa vida pela outra. Questão 360. É racional ter pelo feto o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas de que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação e às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Por que não respeitar as obras da criação que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isto pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. O feto é uma obra da criação divina e por isso devemos respeito, e se considerarmos que tem um espírito designado a ocupar aquele corpo em formação, além do respeito, temos a responsabilidade por aquele ser que, como nós, tem sonhos, ideais e competência divina tanto quanto nós. Todos nós precisamos estar encarnados para evoluirmos, e para isso precisamos de dois seres que se responsabilizem por nós para começar. Mas, ao longo de nossa existência, quantas pessoas não surgem para nos ajudar? Quantas realizações nossas tiveram um sim de alguém? Nada somos sem outra pessoa estar em nossa existência, ao menos por um instante. Se a vida é importante para nós, é importante também para os outros seres que querem nascer. Assim como nós tivemos uma oportunidade, o outro também tem uma oportunidade, porque todos nós estamos aqui para evoluir. E evoluir significa ajudar uns aos outros. Bom, com essa questão estamos finalizando o estudo desta parte, deste item do Livro dos Espíritos. E para finalizar, eu vou ler uma poesia do livro Antologia da Espiritualidade, que foi editado pelo Espírito de Maria Dolores e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ela é uma prece, o nome dessa poesia é Agradeço, Senhor. Então vamos fazer como uma prece. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que todos que estão aqui na Terra possam receber o auxílio que necessitam
para estar dentro da lei do amor, da caridade e da fraternidade, e com isso estar com o seu coração em paz. Obrigado, Senhor, que assim seja.